Fala, investidores, vamos para mais análise do Bitcoin. Ele está sendo cotado aí por volta da casa dos 72 mil dólares nesse momento. O preço chegou aí a 0,5% para bater a all-time high. A gente ainda não bateu, mas acredito que é questão de tempo. Vamos discutir hoje aqui o seguinte: quais são as probabilidades do preço a partir de agora? Para tomar aqui as nossas decisões, a gente vai estar usando, como de costume, análise técnica e análise de sentimento. Outra coisa que eu quero discutir com você aqui é: será que você está preparado para surfar um grande movimento, tanto no Bitcoin quanto nas altas? Vou te fazer uma pergunta para ver se você de fato está preparado. Mas bora lá, vamos discutir aqui o cenário do Bitcoin. Primeiramente, eu gostaria de começar comentando sobre um comentário que eu recebi lá no meu Instagram. Inclusive, já fica o convite aí para você nos acompanhar. Eu tô trazendo conteúdo por lá também. O comentário foi o seguinte, tá? Ainda tem gente afirmando que volta no range de 54 a 48 mil dólares. 54 a 48. Nossa, seria lá no fundo do range, tá? Eu lembro que quando a gente tava nesses níveis aqui inferiores, eu mencionei para vocês que tínhamos apresentado o maior gatilho de compra dos últimos 2 anos. Tivemos uma anomalia pela parte dos vendedores bizarra, vendendo no pior ponto possível em uma tendência de alta. Isso aqui é combustível para uma tendência de alta. Seria muito amor da parte das instituições trazer o preço novamente na casa aí dos 54, tá? Como foi mencionado aqui. 54, 48. Trazendo ativo onde as pessoas mais venderam aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, dando oportunidades a eles a estar saindo no 0 a 0. Eu acredito que essas são mínimas as probabilidades e não vale a gente apenas apostar nesse movimento ao ponto de estar realizando grandes partes aqui do Bitcoin nessa região. Da mesma forma que quando a gente estava nos níveis aqui abaixo, eu mencionei para vocês que não valeria a pena a gente estar apostando mais em correção dentro daquele gatilhaço que a gente teve. Pô, eu ainda vejo o Bitcoin com um sentimento extremamente bullish e uma tendência extremamente saudável. Os maiores volumes estão abaixo. Não estou vendo nenhuma anomalia pela parte dos compradores aqui em cima. Pode ser que aconteça a correção? Pode, tá? Para os níveis inferiores aqui, a gente vai discutir um cenário onde isso é possível. Mas não acredito que não vale a pena a gente estar apostando nessa correção. Na minha visão, temos aqui uma tendência de alta saudável e nós queremos, claro, estar apostando a favor da tendência de alta. Seria loucura da minha parte estar apostando numa correção do ativo mais forte do mundo, em especial neste momento, onde a gente está vendo o sentimento extremamente bullish e o price action como um todo extremamente bullish na minha visão. Repito, pode ser que aconteça? Pode, a gente vai discutir o cenário, mas acredito que não vale a pena apostar nessa grande correção. Deixo isso para os mãos de alface. Mas bora lá. Falando de correção, acredito que ainda é cabível aqui uma correção. Eu ainda sigo acreditando que o pior dos cenários, na minha visão, seria onde a gente tem aqui uma onda 1, formando aqui uma diagonal, e a gente mandaria aqui uma onda 2 para aí encontrar fundo e voltarmos a subir, tá? Eu não vou descartar essa possibilidade, mas para isso acontecer, a gente teria que mudar a estrutura. Teríamos que perder aqui o nosso fundo mais alto, que gerou essa onda impulsiva, que se encontra lá na casa dos 65 e 300, tá? Por enquanto não temos nenhuma informação que aponta que são as maiores probabilidades de uma correção acontecer, tá? Da mesma forma que quando a gente estava aqui embaixo nos níveis inferiores, eu mencionei para vocês que eu estava extremamente comprado, eu sigo extremamente comprado, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, tá? Eventualmente, quando a gente dá um zoom in, caso o preço faça uma correção aqui dessa pernada menor, eu acredito que vale a pena a gente estar olhando para possíveis operações. Beleza? Por enquanto, com o preço extremamente esticado, eu não estou tomando nenhuma decisão aqui quando se trata do Bitcoin. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui no sentimento. O sentimento, na minha visão, segue bastante interessante, ainda o long short ratio extremamente baixo. E o book, bem legal aqui, que a gente está vendo
um book bastante comprador. Quando a gente olha aqui a Binance Futures, o book, conseguimos ver também a predominância de ordens abaixo, pouquíssimas ordens acima do preço, o que é bem positivo. A gente tem uma sequência de ordens aqui na casa dos 70 mil dólares, né? Inclusive faixa de suporte psicológico. Beleza, então resumindo aqui no curto prazo, caso ocorra correções, acredito que devem ser oportunidades, quem sabe uma retração dessa nossa onda impulsiva mais recente. Grandes correções só devem ser apresentadas uma vez que se a gente perder aqui os 65.500, mudando para uma estrutura de baixa, beleza? Mas essas não são as maiores probabilidades, não vou estar apostando contra a tendência do ativo mais forte, uma vez que na minha visão está bem saudável aqui essa tendência de alta. Matheus, você está me falando então para estar comprando aí na faixa atual? Olha, não, tá? Eu tive extremamente bullish trazendo FOMO nesses níveis aqui inferiores. Eu lembro que lá nos canais abertos, Telegram, WhatsApp, quando a gente estava nesses níveis aqui, eu mandei meu áudio falando que tínhamos apresentado um dos maiores gatilhos para compra, estava extremamente bullish no mercado. Aqui eu não vou estar trazendo esse FOMO todo, tá? Lembram que o Warren Buffett uma vez disse: "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful", né? Seja ganancioso quando os outros estão com medo. A gente viu tanto pelo sentimento do mercado como um todo, os comentários e tal, quanto graficamente falando e também pelo sentimento e comportamento, uma anomalia aqui na parte inferior. Então estávamos extremamente bullish nesses níveis inferiores. Aqui em cima, eu basicamente espero que vocês já tenham cumprido os seus papéis de investidor / comprador de médio prazo do Bitcoin, tá? Quando se trata de compras agora, vou estar olhando mais para traders no Bitcoin, quem sabe a gente fazendo essa retraçãozinha aqui. Beleza? Então acho que sobre o Bitcoin é isso, mas a questão é, será que você está preparado para surfar um grande movimento, tanto do Bitcoin quanto das altas? Há sinais que uma alt season está batendo na porta, né? Há sinais de uma alt season próxima a acontecer. Eu sempre gosto de analisar o passado do Bitcoin porque ele rima bastante. E tem um dado aqui que eu já trouxe para vocês, mas eu preciso trazer novamente porque me parece que de fato tá para acontecer, estamos próximos desse evento, que é uma alt season. Eu já trouxe um leve estudozinho aqui, comparando os gráficos para vocês. A gente viu que a alt season, ela começou no ciclo passado, 18 dias após o Bitcoin romper a all-time high com força. O Bitcoin rompeu o all-time high no dia 16 de dezembro de 2020. Esse aqui é o gráfico da dominância. Após o Bitcoin romper o all-time high, a dominância vinha subindo, assim como vem acontecendo agora. E 18 dias após o rompimento da all-time high do Bitcoin, com a dominância subindo, foi aí que a dominância encontrou o topo. E aqui iniciou-se a alt season. Outro dado também que a gente tem é que a alt season se iniciou no ciclo passado 240 dias após o halving, né? Então eu pego esses dois dados de dias após o rompimento da all-time high com força, dias após o halving, e trago para o tempo gráfico atual. Bem, o Bitcoin não rompeu ainda a all-time high com força para a gente estar projetando aí os dias à frente, para saber aí mais ou menos quando pode ser que venha uma alt season, baseando-se na informação do passado, do ciclo passado. Mas o halving já passou, e quando a gente espelha aqui o movimento do halving, a gente vê 240 dias para frente, dali uma alt season se iniciando por volta do dia 13 de dezembro. Eu acredito, tá, que entre novembro e dezembro temos esse potencial de iniciar um movimento forte das altas. A gente fala algo do tipo, não olhando apenas para esses dados assim do passado, a gente analisa o passado junto com o presente. A gente observa que tem gráficos presentes que nos mostram que essas são as maiores probabilidades, uma aceleração de valorização do movimento de altas. O próprio gráfico da Chainlink é um deles. De forma bem clara aqui a gente tem uma onda 1, uma onda 2, um gatilhaço de fundo, e a gente provavelmente tá para iniciar aqui uma onda 3 na Chainlink. A onda 3, ela tende a ser uma das mais fortes, uma das mais rápidas. Para isso acontecer, a gente precisa que o ativo ganhe valor frente ao Bitcoin, ou seja, Link Season, né? Chainlink Season. Então, tem diversos altcoins que estão nesse cenário aqui,
mostrando pra gente graficamente que tem uma valorização próxima provável de acontecer. Então a gente pega esses dados atuais e junta com os dados do passado e vê que de fato temos sim boas probabilidades de estar iniciando em uma aceleração nos movimentos de valorização das altcoins. Não todas, tá? Eu não vou falar de todas para não pesar na minha afirmação, mas a Chainlink é uma delas que acredito que deve ter essa valorização aí nas próximas semanas. Se você vem acompanhando aqui o canal e também os nossos canais abertos, Telegram, WhatsApp, sabe? De outros também que estamos extremamente bullish. Então a gente vê que tem uma alt-season muito provavelmente batendo na porta. A questão é, você está preparado para surfar um grande movimento? Deixa eu fazer um leve teste com você. Seus ativos, a maioria, estão em exchange, na corretora, ou estão em autocustódia? Cara, se estiver em autocustódia, eu diria que você está preparado. Mas se estiver em exchange, muito cuidado, tá? Uma vez que os ativos estão em exchange, a gente tem uma tendência a qualquer gatilho de topo tá realizando, em especial os iniciantes, até porque ficam assistindo aí diversos youtubers bons, youtubers ruins no mercado cripto. Ou até mesmo às vezes está assistindo um youtuber competente e tá vendo lá e falando de resistência, termina realizando, termina perdendo o bonde, uma vez que realizou para comprar mais barato. E sinceramente vejo que estamos numa área bem interessante para a gente segurar as nossas posições. Eu não vejo o mínimo de gatilho de topo. Ao contrário, tá? Isso me refere ao prazo maior. A gente vê aqui um contexto geral de um gatilho de fundo na maioria das altcoins e o Bitcoin aí muito provavelmente próximo de um grande rompimento forte das máximas. Eu não sei se vai agora, a gente pode vir aqui, claro, como a gente mencionou, fazer uma correçãozinha. Mas se tivermos a correção, provavelmente deve ser uma correção mínima, o que não vale a gente estar olhando para realizações nesse momento. Então, cuidado se você tem ativos em exchanges, tá? Em especial ativos de longo prazo. Além de você estar correndo maior risco, caso venha dar algum problema na corretora, você também tem esse probleminha que tende a estar realizando por qualquer gatilho. Digo isso por experiências próprias no ciclo anterior. Tá? Essas são palavras de quem fez 30x com CHZ no ciclo passado, tá? Eu fiz 30x na CHZ porque ela não estava de fácil acesso para eu estar realizando. Então, o ideal é que você, uma vez que decide comprar um ativo para o longo prazo, transfira para autocustódia, já que uma vez que está em autocustódia, existe aí um certo trabalho para a gente estar realizando. Não é tão fácil, né? É só abrir o aplicativo aqui e vender. Então, os ativos de prazo maior, pelo menos os meus, estão em autocustódia. Além da segurança, evita aí a gente estar vendendo por qualquer gatilho de fato. Só quero estar realizando quando a gente começar a ver um comportamento irracional do mercado aparecendo, pelo menos o mínimo de gatilho de topo. Agora não, agora a gente vê ainda o mercado extremamente bullish. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Deixa aí sua opinião nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.